O Peça dos Nossos Dias é o tema da fala do professor Arnaldo Nipier. Estamos recebendo hoje, com muita honra, que também vai discorrer sobre sua relação com Moacir Ciliar. Eleito à Academia Brasileira de Letras em novembro de 1989, a quem definiu como um dos melhores judeus brasileiros e um dos melhores escritores de todos os tempos, um amante da liberdade. Sua motivação para escrever sobre Peça era sua origem profundamente judaica, que permaneceu inalterada até o fim de sua vida. Peça é a festa que proclama a necessidade dos homens serem livres. Peça é a valorização da palavra liberdade. O Peça dos Nossos Dias estará no centro dessa conversa hoje com Arnaldo Nisquier, professor titular de História e Filosofia da Educação da UERJ e ex-membro do Conselho Deliberativo da Sociedade Hebraica do Rio de Janeiro. Foi secretário do Estado do Rio de Janeiro por 4 vezes e, durante 6 anos, pertenceu ao Conselho Nacional de Educação. Também foi um dos fundadores da revista Menorá. É membro da Academia Brasileira de Letras desde dezembro de 1997. Hoje é o seu vice-decano, o autor de mais de 100 livros e foi diretor da Sociedade Brasileira do Instituto Weizmann de Ciências na gestão da Adolfo Bloch. Muito obrigada pela sua presença e eu vou passar o microfone para você. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui no programa Segundas Intenções, a convite do meu amigo e irmão Moisés Fux. Eu vou discorrer sobre a minha experiência judaica, o convívio com Moacir Scliar, e eu não posso dizer a imensidão do meu prazer de ver aqui entre vocês a querida Judith Scliar, mais bonita do que nunca. Nós já temos mais de 100 participantes. A Gilda, o Simon, o Mauro, o Ísio, meu genro querido, Zeca Levinson, amigo de infância, Guita, o Márcio, a Estércia, Alice, Ronaldo, Nicolas, Liana, Peppa, Sima, Marli, Ruth, Ethel, José, Walter Antunes, Mordecai e Bernardo Griner, querido amigo de muitos anos, Isaac, Samuel Levkovitz, Rolf, Mary Berezin, amiga nossa. Enfim, já são mais de 100. E é claro que estamos agora, nesse momento, aponta a minha filha querida, doutora Sandra Nisquier-Flanzer, que é psicanalista, e se a minha garganta falhar, o que pode acontecer, porque eu estou voltando de Portugal com uma gripe olímpica bonita e que está atrapalhando a minha garganta. Se falhar, eu tenho aqui a Sandra, minha filha querida, para me ajudar a completar o horário determinado pelo Moisés Fux. Estamos comemorando, nessa época, 3.335 anos da saída do nosso povo do Egito. É uma efeméride que não se pode deixar de considerar, dada a sua importância, inclusive estatística. Eu vou me deter sobre um texto que depois coloco à disposição de vocês através do Moisés Fux, e, no final, se quiserem fazer uma ou outra pergunta, tenham dó do orador, não exagerem, mas eu me ponho à disposição. O Pêssar é uma das festas mais bonitas da religião judaica. É também uma das mais tradicionais, por isso mesmo comemorada com todo o fervor pelos milhões de judeus existentes hoje no mundo. O Holocausto representou a perda de 6 milhões de judeus, especialmente na Europa Oriental, vitimados pela bestialidade nazista, não representou o afrouxamento das convicções judaicas. Ao contrário, essa triste realidade uniu ainda mais o povo semita e a existência do Estado de Israel, a partir de 48, reforçou a sensação de pertencimento
com a repulsa resultante da lamentável perseguição nazista, que agora, hoje, no noticiário, se vê, de uma certa forma, presente no Brasil, importado, naturalmente, de países de fora, mas grupos brasileiros aderiram ao neonazismo, e isso é profundamente lamentável e preocupante. Antes de prosseguir, devo deixar bem clara a minha posição como judeu. Sou fruto de uma união do meu pai Marcos com a minha mãe Fanny. Ele natural de Ostrowiec, na Polônia, e ela da pequena cidade de Osiek, a 200 quilômetros de Varsóvia. Ambos tinham absolutas razões para cultivar o judaísmo. Meu pai aprendeu a rezar em escolas israelitas na Polônia. Decorou todas as regras importantes e as repetia de cor nas nossas comemorações religiosas. Era impressionante a sua intervenção nos festejos de Pessah e também no Rosh Hashanah, que ele seguia de forma perfeita. Deixava uma linda impressão no espírito dos mais jovens. No caso do Pessah, lembrava o sacrifício de milhares de judeus, obrigados a viver 40 anos no deserto. Foi o fenômeno da travessia, sobre a qual eu queria lembrar a existência também na nossa literatura de Carlos Heitor Coni. Ele interpretou de uma maneira muito original o fenômeno da travessia no seu livro sobre o Pessah. Quando lhe perguntei na redação da revista Manchete a motivação desse livro, respondeu que a sua família tinha origem judaica sefaradita. Coni seria uma corruptela de Cohen como sobrenome, e isso queria dizer tudo. Na literatura universal, há outras interpretações semelhantes, sempre com a ligação desse fato histórico às perseguições sofridas pelos judeus ao longo dos tempos. O Pessah acabou se transformando lindamente numa festa da liberdade e tem enorme significado na cultura hebraica. Um capítulo especial nessa história merece os meus 3 filhos e as minhas 6 netas. Por orientação minha e da Ruth, estudaram em escola israelita, no Eliezer Steinberg, e todos tiveram uma bela e coerente formação. Hoje, quando se toca no assunto, são pródigos em agradecer essa decisão. Foi sempre seguida com muito rigor, sem exceções. Ganharam todos eles uma formação rica e completa, formando-se como bons judeus que seguirão trilhando os caminhos da nossa extraordinária religião. Abro aqui um parênteses para falar da minha amada sogra, primeira e única, Dona Paulina Daim Burkman. Foi a minha primeira professora no Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Eu morava em frente à escola, na Rua Senador Furtado. Para ir à escola com 5 anos de idade, bastava atravessar a rua, mas a Marias de Barros era muito perigosa. Então, eu tinha e tive sempre a inestimável ajuda dos meus 3 irmãos mais velhos, todos nascidos na Polônia. Os pais de Dona Paulina eram bastante religiosos. O seu pai, José Daim, foi um dos responsáveis pela criação da escola Aliessen. Dona Paulina, normalista, lecionou o que aconteceu já na idade madura na escola Eliezer Steinberg. Ela jamais se dissociou do ensino e transmitiu isso às suas 2 filhas, Gilda e Ruth, que também se formaram como professoras, mantendo sempre o chamado culto à sabedoria. Estamos comemorando o ano de 5.783, 2023 na era cristã. Não se trata somente do nosso reencontro com o gefilte fish ou os deliciosos varenigs da nossa culinária, que os nossos pais e avós cultivaram, mas é uma oportunidade para recordar entes queridos e motivar nossas crianças. Incluímos, nesses momentos preciosos, figuras como o escritor gaúcho Moacir Scliar, cuja esposa Judite aqui se encontra, precocemente desaparecido, e que foi um bom judeu brasileiro, um amante da liberdade. Escreveu sobre Pessah e manteve sempre o seu permanente judaísmo, que o acompanhou a vida toda. Sabia, como poucos, que Pessah
é a valorização da palavra liberdade. Quero, desde logo, homenagear Moacir Scliar. Por que morrer antes do tempo? Ele dizia num dos seus textos. Mas a frase é do Eclesiastes. Logo depois, no mesmo Eclesiastes, o complemento. Ninguém tem poder sobre a morte. São lembranças que me ocorrem quando devo dizer algumas palavras sobre a extraordinária figura humana que foi o médico e escritor Moacir Scliar, com quem tive o privilégio de conviver na Academia Brasileira de Letras desde a sua entrada em 2003. Além do escritor muitas vezes premiado e do médico devotado à causa da saúde pública, Moacir era extremamente agradável no convívio com seus pares e de um dinamismo a toda a prova. Na vida, como conheceram tão bem a sua querida mulher Judite e o filho Beto, não havia brechas. Se o avião o trazia de Porto Alegre às quintas-feiras, com folga na programação, ele aproveitava o tempo antes das sessões acadêmicas, pedia à secretária Dona Carmen um computador e escrevia compulsivamente. Os minutos eram preciosos. Precisava entregar a colaboração semanal da Folha de São Paulo. Aquela era a chance. Outra característica, a sua permanente disponibilidade. Tinha enorme prazer de falar aos jovens, despertando vocações adormecidas, como via acontecer diversas vezes quando brilhava nas maratonas escolares, dirigidas pela minha outra filha, Andréia. Com seu jeito peculiar, carinhoso e extremamente agradável de discorrer sobre a profissão. Invariavelmente, fazia declarações de amor ao Brasil, que acolhera carinhosamente a sua família no Rio Grande do Sul, permitindo que todos vivessem com a maior dignidade. Autor de mais de 70 livros, foi 3 vezes vencedor do Prêmio Jabuti, com os romances Manual da Paixão Solitária e Sonhos Tropicais, além do livro de contos O Olhar Enigmático, lançado em 88. Estreou na literatura em 68, com a coletânea de contos O Carnaval dos Animais, utilizando a parábola como seu método preferido. Assim, pôde driblar com inteligência as agruras do regime militar, com a força da sua linguagem, que fez sucesso em diversos países onde suas obras foram traduzidas. O livro O Centauro no Jardim, de 80, para muitos o seu mais importante romance, foi incluído na lista dos 100 melhores livros de temática judaica dos últimos 200 anos, organizadas pela National Yiddish Book Center, dos Estados Unidos, em que analisa com propriedade os múltiplos segredos da alma humana. Vou lhes confessar um dado da nossa intimidade judaica. Em quase todos os lares da comunidade israelita brasileira, nos dias sagrados da Páscoa, o livro utilizado é uma adaptação feita por Scliar da Agadá, livro de rezas, em que se recorda a Odisseia do povo eleito, conduzido por Moisés nos 40 anos de travessia do deserto. É um primor de elaboração, escrito com a emoção de quem via nos pais os melhores exemplos de fidelidade aos seus princípios. Aliás, ele sempre dizia que o amor à leitura era devido à insistência com que a mãe Sara lhe indicava livros preciosos. Pode ter nascido assim a sua paixão pela obra de Kafka. Scliar, com o seu humor suave e penetrante, faz muita falta à literatura brasileira, e particularmente aos seus amigos. Sentada ao lado da viúva do escritor Moacir Scliar, Judite, até hoje inconsolável com a prematura perda do marido, comentava como ele se sentiria feliz ao saber que a Prefeitura do Rio dera o seu nome a uma nova escola, e num bairro pobre da Zona Oeste. 700 vagas, informava a então secretária, também judia, Cláudia Costin, muito aplaudida pelos moradores da localidade de Inhoaíba. Quando chegou o prefeito Eduardo Paes, ele logo se dirigiu aos presentes para garantir que, ao construir aquele moderno estabelecimento de ensino, fizera questão de dotá-lo de todos os melhores recursos. Foram suas palavras. Por que as crianças da Zona Oeste não podem ter uma escola de qualidade como as da Zona Sul do Rio? Lembro disso muito bem até hoje. E ele, claro, foi, na ocasião, ovacionado.
A escola é bonita, tem salas claras e espaço para a biblioteca e uma confortável quadra de esporte, que receberá cobertura para se transformar em ginásio. Tudo o que a região precisava há tempos, no local onde antes havia o esqueleto de um fracassado conjunto habitacional. Inhoaíba é densamente povoada e fica perto, para os que se querem localizar, perto do bairro de Santa Cruz. A homenagem ao escritor gaúcho, membro proeminente da Academia Brasileira de Letras, como o nosso outro colega judeu, Celso Laffer, foi prestigiada por diversos líderes da comunidade do Rio de Janeiro. Todos se solidarizaram com a iniciativa do governo municipal. Alguns lembraram, comovidos, que Moacir é um excelente médico sanitarista, condição que acumulou com a de festejado intelectual. Recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, o que dá bem a dimensão do valor dos seus 72 livros, vários deles relativos à saga dos imigrantes judeus que fugiram do nazismo na Europa para buscar guarida na terra dos Pampas. E foram muito bem acolhidos. Muito animado, o prefeito Eduardo Paz revelou que está fazendo uma revolução na educação. Acabamos com a aprovação automática, aumentamos significativamente o número de vagas em creche, colocamos o reforço escolar em prática e contratamos 14 mil professores para acabar com o déficit então existente, que hoje, infelizmente, se repete e ainda na gestão de Eduardo Paz. A secretária Cláudia Coxim ressaltou o esforço da prefeitura para o aperfeiçoamento da educação no Rio de Janeiro. Com a escola Moacir Sclia, de cuja solenidade de inauguração participamos, a rede municipal passou a contar com 1.068 unidades escolares, que atendem a mais de 500 mil alunos. Eles hoje contam com diversos e importantes equipamentos, com bibliotecas sortidas e ferramentas modernas de informática. Quero me deter agora sobre o Pêssar que estamos comemorando. Vamos pensar nas 2 noites de Pêssar. Cada participante tem a obrigação de beber 4 copos de vinho, mesmo que não seja ligado em bebida, que lembram as 4 expressões de salvação mencionadas na Menorá e na Torá, naturalmente. E vos tirarei do Egito, e vos salvarei da escravidão, e vos redimirei com um braço estendido, e vos tomarei para mim como povo. Isso faz parte do Êxodo. O Seder começa com o Kiddush, feito sobre um copo de vinho cheio. O 6º dia, e foram completados os céus e a terra. No 7º dia, Deus terminou a obra que havia realizado e absteve-se no 7º dia de todo o trabalho que fizera. E Deus abençoou o 7º dia e o fez sagrado, pois nele se absteve de toda a sua obra. Seguimos a edição especial da revista Morachá, que é maravilhosa, dirigida pela Vicky Safra, e com muita competência. É uma revista que a gente fica esperando a cada mês que chegue às nossas mãos, e é dela que eu me vali para os subsídios que trago hoje aqui para dividir com vocês. Moshe anunciou as festas do Eterno para os filhos de Israel. Sabri e Maranam. Todos respondem Lechaim, a vida. Em seguida, a expressão em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Bendito és tu, Eterno, nosso Deus do universo, que crias o fruto da videira. Por que nossos antepassados faziam o sacrifício do Pêssar? Porque Deus, bendito é Ele, passou sobre as casas dos nossos antepassados no Egito, como está escrito. E direis, é o sacrifício de Pêssar ao Eterno, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, poupando nossos lares, o povo curvou suas cabeças e se prostrou. E ergue-se a maçã já partida e disse, e assaram a massa em pães ázimos, não levedados, pois foram expulsos do Egito
e não puderam mais se demorar, e sequer haviam preparado provisões para si. Comemos maror porque os egípcios amarguraram a vida dos nossos antepassados. Em cada geração, cada indivíduo deve sentir-se como se ele próprio tivesse saído do Egito. Naquele dia, contarás a teu filho, dizendo: isso é pelo que o Eterno fez por mim quando eu mesmo saí do Egito. Ao terminar o texto da Agadá, bebe-se o segundo copo de vinho, reclinando-se, importante isso, para o lado esquerdo, sem dizer a bênção do Boré Priego. Há uma ordem nas noites de Seder. Ela não é aleatória, ela tem uma explicação, e eu gostaria de colocar essa sequência à consideração dos amigos que estão aqui me ouvindo, inclusive o Gilberto Schwarzman, em Porto Alegre, que é da Academia Nacional de Medicina, e é um querido amigo meu, ele e a Leonor, que eu tenho o prazer de cultivar com muita alegria. Então, a ordem das noites de Seder. Urhatz, lavar as mãos. Karpas, mergulha-se um pedacinho de salsão na água salgada, proferindo a seguinte bênção: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri adamah. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que crias o fruto da terra. Yahatz, partir a matzah. Magit, recitação da Agadá. Eis o pão da aflição que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Todos os que sentem fome, que venham e comam. Isso era muito comum na Polônia. Eu ouvi isso dos meus pais, como meus outros avós, pais da minha mãe, adoravam convidar os necessitados para participar dessas festas de Pêssego. Agora é o Manistaná. Por que essa noite é diferente das demais? O mais novo presente à mesa faz as 4 perguntas que todos devem repetir. Manistaná, halala, hazem, kol, haleilot. Por que essa noite é diferente de todas as outras de todo o ano? Todas as noites não mergulhamos nos alimentos nenhuma vez. Nessa noite mergulhamos 2 vezes. Todas as noites de todo o ano comemos chametz ou maçã. Nesta noite, só maçã. Todas as noites comemos vários tipos de vegetais. Nesta noite temos que comer erva amarga, maró. Todas as noites de todo o ano comemos sentados ou reclinados. Nesta noite, todos estamos reclinados. Lê-se, então, a Agadá, para que todos entrem no espírito. Seguimos lendo a Agadá, contando sobre como nossos sábios passavam a noite toda falando da saída do Egito, sobre os 4 filhos para os quais devemos contar a história de Pêssego, como abandonamos a idolatria praticada por outros povos e que Deus nos aproximou deles. E desde Abraão passamos a crer e a servir somente ao Deus único. Após agradecer a Deus, dizendo que se ele só tivesse nos feito alguns milagres, já nos bastaria. E isso está expresso na música do Dayenu. Cada um de nós deve sentir-se como se tivesse saído agora mesmo do Egito. Agradecemos a Deus por tudo e devemos cantar juntos os primeiros 2 trechos do Halel. A Agadá relata a história do Pêssego, a escravidão, o sofrimento dos judeus no Egito. As 10 pragas, gostaria de reiterar quais eram elas: sangue, sapos, piolhos, feras, peste, sarna, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. E os outros milagres que Deus realizou para libertar o nosso povo. É um mandamento bíblico relatar e transmitir essa história. E aí eu faço no texto, que ficará à disposição de vocês, certas observações ainda sobre a Agadá, que são bastante pertinentes. Por que comemos a matzá? Porque a massa dos pães dos nossos antepassados no Egito não teve tempo de levedar, como eu já disse.
O Seder é realizado de acordo com as tradições judaicas. É seguramente um evento inesquecível, como recordamos até aqui, sempre aceito pelo Eterno, nosso Deus. É costume fazer votos de Leishana Abba Beiroshalayim. Em língua portuguesa, concluímos com essas palavras. No ano próximo, em Jerusalém. É o respeito à tradição da qual não devemos jamais nos afastar. Nesse estudo, não podemos nos divorciar da Bíblia Sagrada. E no capítulo do Êxodo, selecionamos alguns trechos que ficarão no texto à disposição dos meus amigos. Moisés, num dado momento, respondeu ao Senhor que os filhos de Israel não lhe têm dado ouvidos e que ele não sabe falar bem. Sabe-se, historicamente, que Moisés era gago. Ele, então, foi substituído pelo irmão Aron, é o meu nome em ídis, que era muito competente e um bom orador. Então, nós tivemos a saída dos judeus do Egito. Eram 600 mil andando a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Esses dados são importantes que sejam recordados. É a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Deus passou a guiar o povo pelos seus caminhos. Os egípcios, na perseguição, pereceram no mar. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Vai ao povo e purifica-os. Moisés consagrou o povo e lhes disse tudo. E assim nasceram os 10 mandamentos, um dos quais é bem elucidativo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estamos caminhando para o final. O capítulo do Êxodo termina com essas palavras. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nele, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Aí está resumida a história dessa sagrada relação. Concluindo, renovando os meus agradecimentos à presença de todos e o convite muito especial do meu amigo e irmão Moisés Schultz. Por que há uma quase coincidência de datas entre a Semana Santa Católica e o Pêssar judaico? Exatamente porque a prisão de Cristo se deu logo depois de um Seder judaico. Os romanos, então, o sacrificaram, e isso é relembrado nas comemorações católicas. Cristo era judeu até morrer aos 33 anos de idade. A veia católica nasceu da ação dos seus seguidores. Por que o atual movimento pró-democracia, vocês estavam discutindo antes de começar o nosso programa, por que o atual movimento pró-democracia no Estado de Israel? Benjamin Netanyahu está procurando mudar a lei para possivelmente se eternizar no poder. O povo está reagindo a esse sentimento. Naturalmente, não tem nada de democrático. Segundo o especialista Ricardo Gorodovitz, com quem falei ainda hoje de manhã, o povo judeu busca e enaltece o valor da liberdade, levantando-se contra a opressão onde quer que ela se manifeste. Não é por outro motivo que milhares de pessoas têm ido às ruas em Israel para protestar contra uma reforma do judiciário que o privaria de independência frente ao executivo. E lá, como cá, há uma certa separação natural e benfazeja entre o executivo e o judiciário, e isso precisa ser sempre ressaltado. Bom, eu penso que, pelo tempo decorrido, é o que me incumbiria dizer a vocês, e agora me coloco à disposição para, se necessário e se houver vontade, algumas perguntas dos meus amigos que me prestigiaram, o que me deixou profundamente encantado nesse programa produzido. Muito obrigado. Só uma coisinha antes das perguntas e dos agradecimentos, e já que é um programa, já que é uma semana especial,
e toda uma fala também especial. Nosso carinho, nossa homenagem à Haggadah moderna do Scliar, usada em várias casas. Eu não tenho dúvida de que ela será repetida no primeiro, no segundo, no Dritte Seder, tudo aquilo que o Scliar escreveu. Só que eu quero deixar aqui o meu, não é espanto, mas a minha surpresa da sua aptidão rabínica. Eu não sabia que você era tão rabino. A Minha sua família fala, era toda de rabinos. então, Inclusive, eu sou, com muito orgulho, descendente direto do Shar, Shabbatai Ben Meir HaKohen, que é um dos maiores sábios judeus nascidos em todos os tempos. Numa foto, é um desenho, há 20 sábios destacados nesse registro. Um deles é o Shar, Shabbatai Ben Meir HaKohen. Eu tenho muito orgulho dessa descendência. parabéns. E isso me faz, para encerrar e dar voz a todos os nossos queridos companheiros, quero dizer que eu sinto saudades do Pesach, de alguns que nós participamos na nossa manchete, naquele prédio maravilhoso, e que nos deixa muita O saudade. Rock fazia questão de comemorar o Pesach e o Rosh Exatamente. Hashanah, com certeza. Exatamente. Ok, agora é com vocês, tudo bem. Vamos lá. Suzana, por favor, comanda aí. Bom, vou abrir para as perguntas ou comentários, porque sejamos breves, porque a gente sabe também, enfim, que o Arnaldo está com né, essa gripezinha e a gente também não quer Não é atrapalhar, nada, é né? uma gripezona. Então, uma gripezona. A Eu gente e não a quer Ruth abusar e da a sua minha boa filha Andréia, vontade. estamos todos gripados. É uma Isso. holding. Uma gripe olímpica, segundo ele. Então, a gente vai abrir agora, pessoal, mas assim, vamos ser breves, tá? Porque a gente não vai se alongar hoje. Foi um pedido aí da Sandrinha, que fez aí esse pedido para a gente não se alongar muito hoje. Então, a gente está abrindo agora, tá bom? O Zeca, por favor. Naldo, boa noite. Um prazer enorme, enorme, enorme te encontrar. Eu não estou nada surpreso que essa palestra foi brilhante, porque se veio de você, está dito. Agora, um pequeno detalhe, não sei se vai poder me atender. Eu ouvi uma palestra muito bonita vindo de um descendente do Rabino, falando de Pesach, prático, como é que é ou não. Eu queria ouvir um pouco também o nosso filósofo, o nosso professor, ver o que Pesach transmitiu de alguma maneira para os judeus, para o povo e talvez até para o mundo também, pela sua característica de liberdade, de atravessar, e etc. e tal. Não sei se eu fui explícito, tá? Muito obrigado. É exatamente o que você colocou com muita propriedade. É a festa da liberdade. Quem pode viver democraticamente sem liberdade? Então, o que se ressalta nas duas noites de Seder é o culto à liberdade, que está no cerne do comportamento do nosso povo. Então, é essa a gênese da comemoração, a importância da comemoração e que ela se mantenha para todo sempre. É o que nós desejamos. Vou chamar Legal. Estércia. Estércia. Boa noite, professora Arnaldo. Muito obrigada, é um prazer ouvi-lo. Eu tenho apenas um pequeno registro para fazer a respeito de uma publicação que eu recebi nessa semana. É um texto, um parágrafo de um texto do rabino Jonathan Sacks, o Lord Jonathan Sacks, onde, a respeito de Pesach, ele cria um cenário hipotético dele, digamos assim, conversando com Ramsés II. E nesse cenário hipotético, ele diz, olha, eu tenho boas e más notícias. A boa notícia é que existe um povo que durará ainda milhares de anos.
E a má notícia que eu tenho é que não será o teu povo. Serão os escravos que trabalham erguendo os teus monumentos, os chamados hebreus, filhos de Israel. Eu achei essa citação muito emocionante, me tocou profundamente, e ele ressalta também a importância de que a história de Pêssar, a história do Êxodo, seja relatada de geração a geração, para que justamente os valores que levaram o povo judeu a persistir, a determinar, enfim, a realmente se libertarem, sejam, enfim, sejam guardados, sejam resguardados como uma consequência do valor da determinação, da busca pelo conhecimento, da sabedoria, que nos leva a ter versatilidade, enfim, para encararmos todas essas adversidades que o povo judeu teve que enfrentar ao longo da história. Apenas um registro. Falou muito bem, Esther. Eu concordo plenamente com as suas ideias. Acho que nosso povo não vai viver, como você disse, ainda por muitos anos, vai viver para sempre, não é? Nós trabalhamos na nossa geração para que isso aconteça. Agora, a doutora Sandra Nesquier-Flanzer, minha amada filha, que é psicanalista, ela quer acrescentar algumas palavras, vamos ouvi-la. Vale a pena. Daqui a pouco eu acrescento, eu acabei tendo um problema técnico aqui e não pude acompanhar o meio da sua pergunta, mas na próxima pergunta eu faço algum comentário aí para ajudar nesse debate aqui que a gente está vivendo agora, tá? Para o papai descansar um pouquinho, só para ele descansar um pouquinho a garganta, tá, gente? Tá. Me desculpe se eu me expressei equivocadamente quando eu disse muitos anos. Na verdade, eu quis dizer existe um povo que viverá milhares de anos. Assim como Deus é o eterno, o nosso povo também é. Isso. Tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua intervenção. Obrigada. Mas talvez eu possa acrescentar o seguinte, até pegando um pouco o gancho com a pergunta do José, a pergunta anterior, a colocação dele, é um povo eterno que vive há 5.000 e quase 800 anos, mas não apenas por obra e graça do divino, e sim por uma característica, um esforço muito grande. Espírito de luta. Um espírito de luta, um esforço muito grande, né? Com as tradições, como essas que a gente viu meu pai lembrar hoje sobre o Pêssar, mas inúmeras outras, né? A cultura judaica, ela não se transmite se não houver uma ação proativa para isso, né? A gente não fica parado esperando, existe toda uma gama de movimentação e de atitudes judaicas e, enfim, culturais que são sustentadas há tantos anos, e por isso o povo se propaga, por isso a religião persiste. Então, eu acho que num momento de tanto pessimismo quanto esse que a gente está vivendo, a gente precisa se agarrar a isso. Teu comentário traz isso, né? E a gente talvez possa lembrar o que nos une e o que nos traz aqui hoje, numa noite de segunda-feira, ainda com tantos elementos de identificação, com tanto bom humor. Isso não foi sem o nosso esforço, sem a nossa atitude diária, permanente, de sustentar esse tipo de elo, de laço cultural, né? Então, eu acho que a liberdade, por isso que eu falava do gancho com a pergunta do José, ela não é uma liberdade dada, ela é uma liberdade adquirida. Nós precisamos lutar pela liberdade. É paradoxal isso no judaísmo, né? Mas nós tivemos que lutar, brigar por essa liberdade, por essa paz, ao longo desses 5.700 e tantos anos, né? Esse é um dos vários paradoxos que o judaísmo traz, tão maravilhosos e vivos, né? Então, eu acho que a gente pode dizer que, sim, somos eternos, seremos eternos, tomara,
mas isso não é algo que a gente deva sentar e esperar, a gente deve continuar fazendo exatamente o que nós todos fizemos ao longo desses séculos, na minha opinião. Muito bem. Obrigada. Bem Muito dito. bem. Maravilhoso. Obrigada. Perfeito, Sandrinha. A Você luta está falando com continua. o microfone mutado. Vou chamar a Raia. Raia, querida. Boa Seu noite a microfone está todos. mutado, Zeca. Suzana, eu não estou te vendo, está tudo fechado, a sua janelinha. Queria cumprimentar ao Arnaldo, cumprimentar a Judite, que está aí presente. Arnaldo, sua apresentação foi muito didática, a sequência dela. Você foi um dia secretário de Educação. Você lembrou da Cláudia Costin, que fez um trabalho tão bonito, mas ela fez um trabalho, ela colocou ginásios em horário dobrado para o aluno de escola pública, um mérito muito grande. E Moacir Scliar, que é um escritor, para mim, maravilhoso. Judite, eu estive no lançamento da coletânea que você fez dele, pós-mortem. Eu comprei para os meus filhos, para os 2 filhos, porque eu acho muito importante a gente também divulgar na família essa parte cultural. E o Moacir, eu assisti palestra dele, ele contou a vida, como foi, detalhes tão importantes que ele teve que sair de escola judaica para a escola não judaica, né? Agora ele sabia rezar a reza toda, né? Da Bíblia, porque ele teve que aprender, a mãe que obrigou a fazer redação, todos os dias ele e o irmão tinham que escrever, tanta coisa importante que leva a pessoa, né, a chegar ao ponto que ela chegou. Arnaldo, eu queria fazer uma pergunta para você. Foi brilhante a tua apresentação, eu acho que você tocou em todos os pontos diretivos do Dagadá, e lembrando da Dagadá do Moacir Scliar. Um dia eu tive a oportunidade de apresentá-la no meu grupo da Vitso. A liberdade essencial. Eu queria te perguntar, em relação, você citou Israel e a política atual de Israel. Queria voltar para o dia de hoje, que houve um evento importante em São Paulo, na Unicamp. Como você, que tem assim, é tão conhecido, colocando você na Academia Brasileira de Letras, existe um momento que a voz pode aparecer em relação a esse antissemitismo, possa ser colocado? Bem, vamos dizer que a academia... Fui sua aluna na UERJ, de administração, lembrando esse detalhe. Bacana. Eu fui professor da UERJ durante 35 anos. Eu fui sua aluna. E estou mais ou menos nesse tempo na academia. Eu fui recebido na academia, eu não sei se todos se recordam, pela Raquel de Queiroz. Quem era Raquel de Queiroz? Uma escritora cearense que escreveu, aos 20 anos de idade, um livro que se tornou um clássico, o 15, sobre a seca de 1915, e a Raquel se tomou de amores por mim, não sei bem por que até hoje. Mas ela se considerava, sempre que se apresentava em ambiente judaico, e ela esteve em Israel, inclusive, ela se dizia uma velha senhora sionista. Então, eu acho que, historicamente, a primeira pessoa a se considerar judia dentro da academia, em 1970 e poucos, foi a Raquel de Queiroz. Depois, nós tivemos o Celso Laffer. Eu entrei antes, e entrei com as chamadas bênçãos generalizadas, porque a minha vida como jornalista me ajudou bastante a me tornar conhecido. Depois, a televisão. Durante muitos anos, eu apresentei um programa chamado Debate em Manchete, que tinha, aos domingos, às 20h30, um horário bastante nobre, tinha uma audiência muito boa. E fui sendo mais conhecido, naturalmente, mas jamais eu tergiversei a respeito da minha condição de judeu brasileiro. Eu nunca fiz gracinha com isso,
e nunca permiti também que desrespeitassem essa minha dupla condição de judeu brasileiro. E acho que essa coerência tem me ajudado muito na vida. E eu fico feliz por isso mesmo. Agora, o Moisés Fux disse que eu tinha 1 hora para tudo. E essa 1 hora já se passou. Depende de você. Vamos ouvir, então, a Eva e nós Tem encerramos. só a Eva. Deixa Eu a posso chamar Eva a e pra aí gente nós finalizar? encerramos. Então, vamos lá. Essa Chama a Eva. concessão para Eva, você, como um bom Adão, permita essa concessão a Eva, e é a última pergunta, ok? Eu posso dar um palpite um Eu vou ser instantinho? breve. Eu vou ser breve. Raquel, Eva, um minutinho só. Arnaldo, por que você não deixa aquela menina loura que falou aí tão bem que a tua edição melhorada e revisada continuar depois? Hein? Que eu não? Não deixa ela continuar a palestra? Ela é ótima. Parabéns. Eu também acho. Vocês ganhariam com isso. Mas Olha, a Sandrinha já foi nossa palestrante aqui. Maravilhosa. O José não lembra, mas José me interrogou duramente no dia que eu fiz uma palestra. Hoje você está me chamando de loura inteligente. Mas já houve tempos diferentes entre nós. Eu sou volúvel, eu sou muito volúvel, viu? É peça, gente. Vamos ouvir a Eva. De peça. Vamos lá. E a Eva? Por favor. O meu comentário tem a ver com o que a Sandra falou, né? É que a liberdade realmente não é dada, tem que ser conquistada. E tem que ser trabalhada dentro da pessoa, né? E eu acho que Pesach demonstra isso muito bem. Por que o povo teve que andar 40 anos rodeando a península? Porque era preciso uma geração inteira tirar a escravidão de dentro de si e colocar liberdade. É um trabalho de conscientização de liberdade. E essa geração que foi escravizada provavelmente tinha muita dificuldade para tirar a escravidão de dentro de si e precisava de 40 anos para poder alcançar esse dom da liberdade. Sim, é uma ótima lembrança, porque na psicanálise existe um psicanalista pós-freudiano chamado Jacques Lacan, é um francês, vocês devem conhecer, e ele se debruçou sobre essa questão do êxodo exatamente por conta desse ponto aí que você está sublinhando. Ele faz, inclusive, uma analogia disso com o processo de análise, de psicanálise, que alguém vive, né? Porque é preciso essa travessia para você mudar de posição subjetiva. Não se muda de posição subjetiva num livro de autoajuda, como não se muda de posição subjetiva apenas porque você mudou de religião ou porque você decidiu alguma coisa sobre a sua religião. É preciso uma longa travessia, uma jornada, um atravessamento do deserto, onde eu acho que a gente pode fazer essa analogia em Pesach, não só a gente se destitui daquilo que nos marcou, como a possibilidade de uma nova edição sobre aquilo que nos marcou, porque também não se chega na Terra Prometida uma nova pessoa, né? Vou esquecer de tudo, o meu passado não interessa mais. O que a gente vê, por exemplo, na psicanálise é que um sujeito pode brotar a partir mesmo do seu passado escravizado, para tomar como metáfora, né? A partir mesmo do seu passado doído, sentido, com dores, com traumas, como diz o Freud. A assunção da liberdade é um processo. Não adianta a gente achar que isso vem por mágica, como eu falava agora há pouco naquele meu outro comentário, né? Não é que Deus vai mandar para a gente uma terra prometida, não é que a gente vai encontrar uma liberdade só porque a gente acordou inspirado. É preciso um trabalho, é preciso um atravessamento, uma ação, né, proativa para isso. No caso de um trabalho subjetivo, como você está lembrando no teu comentário, é bastante, muitas vezes, penoso, é um deserto a ser atravessado, né? Também não é um filme de cinema hollywoodiano a ser atravessado, é um deserto a ser atravessado. E a gente chega lá assim,
né? A gente chega do outro lado, encontra mel, encontra leite, mas trazendo a dimensão desse atravessamento. Com tudo é uma marca. A marca, né? Então, tem essa analogia com a psicanálise muito interessante, né, da gente pensar nesse momento. Se eu tivesse Eu gostaria de perguntar se a Judith Klier gostaria de falar alguma coisa. Palavras da doutora Sandra. Judith, você gostaria de falar? Sim, só um minutinho, o Arnaldo estava falando, gente. Só um minutinho, o Arnaldo estava complementando a Sandra. Arnaldo, pode falar. Pode falar, porque estava uma pessoa falando junto e ninguém te ouviu. Pai. Não, eu dizia que as palavras da Sandra foram, como sempre, muito sábias, muito ponderadas, historicamente muito bem colocadas. E eu diria que, se eu tivesse imaginado um fecho de ouro para a história da nossa palestra aqui no Segundas Intenções, aí está a resposta naquilo que a Sandra disse com muita propriedade. Eu renovo os agradecimentos a todos vocês. Sejam certos, um beijo carinhoso na Judite, de quem tenho saudade. Ela queria falar um pouquinho. Parece que a Judite tem que falar alguma coisa, então... Eu gostaria de te parabenizar pela belíssima apresentação e, de todo o coração, agradecer a homenagem a Moacir. Me emocionei bastante. Muito obrigada. Muito obrigada. A pessoa que... Arnaldo, eu tomo isso como a nossa reunião de pauta. Quando nós conversamos, nós tínhamos essa pauta. Pesach, e eu fui buscar um pouco da tua palestra sobre Pesach e o Sklier, que eu não conheci pessoalmente, mas li muito, conheço muito a história, fui muito amigo do irmão dele, né? Isso sim, aqui no Rio. E essa reunião de pauta foi cumprida, né? Nós pegamos Pesach, pegamos a Haggadah do Sklier, pegamos você, a academia, a nossa reunião fluiu, aconteceu, maravilha. Uma palavra final, se você quiser, até já, esse pré-seider nosso, eu acho que funcionou muito bem. A tua palavra me devolve, que eu vou apresentar o nosso próximo tema do nosso próximo encontro. A tua vez. Eu renovo o agradecimento ao Moisés Fux, com quem tive a honra de trabalhar na organização Bloch durante muitos anos. Muitos anos. Trabalhamos juntos. Saudosos. Tempos não é? saudosos. Eu tenho saudades. E quero dizer que eu sinto o judaísmo vivo e atuante quando iniciativas assim acontecem. Porque durante alguns anos eu trabalhei na TV Manchete, fazia o programa aos domingos à noite, Debate em Manchete, e era uma satisfação enorme, porque o Adolfo Bloch, que era o proprietário maior da organização, ele jamais escondeu o seu judaísmo, que vinha dos tempos da Rússia, da Ucrânia. Então, eu vivi feliz da vida durante mais de 30 anos naquela organização, exatamente em função da afinidade que mantinha com, sobretudo, o Adolfo Bloch. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, dizer que eu fiz um pequeno sacrifício. Eu estou com o pulmão inchado. Fui ao médico e ele disse que eu estava com uma baita bronquite e me aconselhou o repouso. Proibiu que eu fizesse ginástica, que é um dos prazeres que eu tenho na vida, como ex-atleta. E certamente me proibiria de estar hoje aqui. Mas falou mais alto a minha amizade pelo Moisés e o meu interesse em divulgar as questões ligadas ao judaísmo de todos os tempos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Um abraço carinhoso. É isso aí. Você está com o pulmão inflado de judeidade, de judaísmo. Nosso próximo Segundas Intenções tem como tema parte da história do Holocausto através de laudos psiquiátricos feitos no Brasil. Por quase 60 anos, foram mantidos fechados uma série de documentos históricos
que constataram os danos psiquiátricos às vítimas da barbárie nazista. Cópias das fichas de entrevistas com as vítimas foram guardadas e não reveladas por todo esse tempo, preservando o nome das vítimas. Essas fichas, que foram confiadas ao médico brasileiro, psiquiatra forense, Dr. Talvani de Moraes, vêm agora ao conhecimento público através da psicóloga forense Daniela Goldreich e do engenheiro Sérgio Nisquier, no livro ainda inédito Dores Reveladas, onde estes documentos históricos são apresentados. Para os autores, aspas, o conhecimento desse material torna-se mandatório. Não estamos livres do preconceito, da violência, da importância desses registros e de não esquecer, fecha aspas. Dia 17, todos já convidados para uma roda de conversa com Daniele Goldreich e Sérgio Nisquier, autores de Dores Reveladas. Participem dia 17 de abril. Até lá, um feliz Pesach, Hag Sameach, dia 10, todo mundo no Dritter Seder e nós também. Não haverá segundas intenções, dia 10. Ok? Até o dia 17, mais uma vez. Obrigado a todos e até sempre. Ok?